Então, eu sempre falo pro meu cliente, você vai dizer que dói onde dói. Não adianta você chegar lá e tudo dói. Não. A minha sócia até brinca, fala assim, nossa, já quase médica já. Isso quando ela não ri, quando eu tô olhando assim, sabe, os exames de imagem? Sei. Para ver os parafusos, onde estão. Então. Nós vamos começar hoje mais um bate-papo jurídico. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre benefício por incapacidade pago pelo INSS, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, enfim, tudo que o INSS paga é referente à incapacidade laboral. E hoje eu estou aqui com a minha colega, a advogada, a doutora Carla Prado, ela que atua na área previdenciária e veio contar um pouquinho sobre esses benefícios para a gente. Carla, se apresenta, por favor. Oi, Rafa. Bom dia. Eu posso chamar de Rafa, né? Pode. Porque além de advogado, você é meu amigo, né? Claro. De longa data. Bom, eu atuo na área previdenciária há 12 anos, né? Praticamente desde a minha formação. Mas estou na área aí desde 2007, na área jurídica. Então, inicialmente, eu comecei na área trabalhista e daí acabei migrando para a área previdenciária e me apaixonei, né? E aí foi, inclusive, nessa época, logo depois que eu me formei, que eu conheci você, né, Rafa? Conheci você lá no INSS. Nossa, faz tempo já. Faz tempo. E me apaixonei pela área e estou aí nessa batalha aí no direito previdenciário há 12 anos, praticamente, né? E a gente conversa um pouquinho, né? A gente tem um certo grau de amizade. E você fala que, assim, você atua muito forte na área de benefício por incapacidade, sim, né? Você tem uma atuação bem importante nessa área, né? Conta um pouquinho sobre como que é atuar nessa área, como é que você vê, porque é uma área que demanda muito cuidado com o cliente, né? Sim. Como você enxerga isso? Inclusive é uma área que nem todo previdenciarista gosta de fazer, né? Não sei, você me corrige se eu estiver errada. É uma área mais complicada. Porque é uma área que realmente, como você falou, demanda. O cliente já vem com uma demanda de estar doente, sem benefício às vezes há meses, então ele está sem a renda dele. Então, a expectativa do cliente sobre o resultado do processo, ela é muito maior, né? Eu até costumo fazer uma analogia assim, num processo trabalhista, por exemplo, a pessoa foi demitida. Ela está lá, já recebeu algumas verbas, ou está recebendo seguro-desemprego, ela tem algumas verbas que ficaram para serem quitadas daquele contrato. Então, o resultado daquela reclamação trabalhista não vai ditar muito o ritmo da vida dela, porque, de repente, ela já está recolocada no mercado de trabalho. É diferente do benefício por incapacidade, porque a pessoa está incapacitada, ela está impedida ali de trabalhar, né? E por consequência está sem renda. E geralmente nesse contexto, exatamente, falta o dinheiro ali, né? Porque ele está sem o dinheiro da empresa, porque ele não está trabalhando, e está sem o dinheiro do INSS, porque quando ele cai no escritório, ele não está recebendo benefício. Sim. E aí é outra questão também, né? Que torna também uma área mais assim desafiadora, que a gente quase que na maioria das vezes a gente tem que trabalhar no êxito, né? Então também é uma dificuldade, né? Porque você trabalha e o resultado vai vir, obviamente, mas a gente sabe que quando o assunto é perícia médica, fica um pouco mais delicado, né? É mais difícil prever o resultado. Sim, foge um pouco, ainda que o advogado tenha uma técnica muito boa ali para conseguir, de repente, a reversão de um laudo negativo, a gente acaba ficando, às vezes, numa situação complicada, principalmente na ausência de assessoria técnica, né? Por exemplo, na área médica. Com certeza. Bom, mas vamos falar, então, dos benefícios por incapacidade, né? E os próprios, né? Você sabe que o cliente, quando ele chega no escritório, ele quer encostar. E aí, existe encostar, doutora? Como é que é isso? Nem todos os casos, né? Nem todos os casos vai gerar ali realmente o direito ao afastamento. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, essa pessoa ela preenche os requisitos básicos para acessar um benefício por incapacidade, né? Por exemplo, a qualidade de segurado, a carência, né? Tem que ter uma carência mínima, então a gente vai ter que observar se essa pessoa ela já ingressou ali no sistema do INSS há mais de 12 meses, se houve uma perda da qualidade de segurado e nesse reingresso ela já preencheu ali a carência mínima, né? Que são, no caso, 6 meses desse reingresso. Então, se ela preenche esses dois requisitos, a gente vai para a questão da incapacidade, né? Há uma incapacidade total para a atividade? Sim, aí a gente consegue. Tem a documentação médica, tem um respaldo, a gente consegue dar andamento aí nesse afastamento, né?
Quando a gente fala de auxílio-doença e a pessoa ali está com um contrato de trabalho ativo, o afastamento dela é quase que uma coisa compulsória, né? Então, por exemplo, ela apresentou lá um atestado superior a 15 dias, a empresa já faz ali o encaminhamento, já faz ali, às vezes, até o agendamento daquele auxílio-doença e a pessoa entra para o afastamento previdenciário. A grande dificuldade que eu percebo é quando essa pessoa ela não está num contrato de trabalho, um contrato ativo, por exemplo, ela se desligou, às vezes ela nem consegue ter uma percepção que ela tem direito de ter um afastamento previdenciário numa determinada doença, por exemplo, sofreu um acidente, se machucou, está dentro da qualidade de segurado, ela tem direito ao afastamento pelo auxílio-doença. Hoje o principal pedido é de auxílio-doença, então, no escritório. Na né? grande maioria. Na grande maioria. Sim. Eu tenho bastante auxílio-acidente também. Auxílio-acidente, legal. Porque como lá nós temos a área trabalhista, que também é uma área que a gente atua há bastante tempo, e a minha sócia ela tem bastante expertise na área de acidente de trabalho, então acaba que um processo acaba virando dois, né? Então, sempre um processo trabalhista vai acabar resultando ali num processo previdenciário ou vice-versa, né? Para quem está assistindo e não conhece muita diferença, qual que é a diferença do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente? O que diferencia um do outro? O auxílio-doença a pessoa precisa ter uma incapacidade total, mas ela é temporária, né? Então, é só por aquele momento em que aquela doença está resultando numa incapacidade. Já a aposentadoria por invalidez, ela é uma incapacidade total, mas definitiva. Ou seja, não há uma expectativa ali de que aquela pessoa consiga se reabilitar ou se recuperar daquela doença para a atividade, de repente, predominante, né? A atividade habitual dela. Nem para uma atividade diversa, né? E o auxílio-acidente é quando a gente tem uma incapacidade parcial, então uma redução daquela capacidade para a atividade habitual dela, mas ela consegue ser reabilitada ali para uma outra função, só que essa redução da incapacidade é de natureza definitiva, né? Então a gente separa, né, Rafa? Então uma incapacidade total e temporária, o auxílio-doença, uma incapacidade total e definitiva, a aposentadoria por invalidez, e uma incapacidade parcial e definitiva, o auxílio-acidente. Então, o auxílio-acidente ele é quase resultante de uma sequela, de um acidente que esse cidadão sofreu, né? Que implique numa limitação. Normalmente seria esse o exemplo típico, né? Sim, eu posso ter ali, no caso, o acidente de qualquer natureza, né? Mas também tem os casos em que, por exemplo, se for uma doença que decorre do trabalho, aí pode ser, por exemplo, uma doença ocupacional que ele foi desenvolvendo ali com o passar dos anos. E se essa doença geralmente, às vezes, inicia-se com afastamento ali no auxílio-doença, né? E aí essa pessoa, se ficar com uma sequela, com uma redução da capacidade, também pode ser concedido o auxílio-acidente nesses casos. Aqui eu vou dar uma roubadinha na lista. Rouba, então. Que é o seguinte, existe o benefício de salário família, ele não é por incapacidade, eu só vou roubar aqui para acrescentar ele, né, na nossa fala, porque ele é pago junto com o auxílio-doença nos casos em que a pessoa tem direito, enfim, é pago junto com a aposentadoria por invalidez, e esse é um benefício que a pessoa às vezes desconhece. Ele recebe no contra-cheque, ele recebe no Olerite, mas ele não sabe que o INSS paga também, né? Então, é interessante a gente falar que o trabalhador ali de baixa renda, remuneração até R$ 1.819, ele tem esse direito, né? E às vezes o pessoal não conhece, então fica a informação aqui. Sim, até quando vai fazer esse requerimento ali na plataforma do meu INSS, eles já pedem essa informação, né? Se tem filhos menores, justamente para poder pagar. Isso. E às vezes a pessoa desconhece, né? Uhum. Então vamos lá. E a questão da reabilitação profissional, que é um serviço que existe dentro do INSS, o pessoal não conhece, não entende como é que funciona. Explica pra gente, por favor. Olha, Rafa, para mim a reabilitação profissional é uma coisa assim, é um programa super interessante, né? Super bacana, que na legislação ali é lindo, né? Mas que a gente vê pouquíssimo em prática. Pelo menos eu observo assim, nas demandas que eu recebo, que em muitos casos aquela pessoa poderia ter sido encaminhada ali por uma reabilitação profissional e acaba que
não tem esse encaminhamento correto na hora da alta médica, né? E é uma pena. Eu vejo, inclusive, que isso pode conduzir a 2 caminhos. Se eu tenho uma pessoa que está num afastamento temporário, né? E eu já percebo, eu estou falando isso enquanto INSS, né? E eu já percebo, por exemplo... Já virou servidora. Já. E eu percebo que aquela pessoa tem uma lesão que é séria, que a atividade dela, inclusive, é incompatível com aquele tipo de lesão, o correto mesmo, o adequado, seria o quê? Encaminhar essa pessoa para uma reabilitação. Para quê? Visando que no futuro essa pessoa não venha ser aposentada por invalidez, por exemplo. Né? Se eu garanto para ela e ofereço para ela uma reabilitação profissional e reabilito ela para uma função, de repente até na mesma área, mais compatível, ou proporciono para ela ali aprender um novo ofício, né? Essa pessoa vai seguir produzindo, ela vai seguir produtiva, ela vai continuar recolhendo para o INSS, né? Agora, eu vejo que quando isso é retirado daquele segurado, por exemplo, ele não tem muita opção, né? Então, se ele não conseguiu a manutenção desse afastamento e não tiver uma orientação adequada, às vezes ele volta para a mesma atividade, às vezes que foi até o fator ali de causa, né, daquela lesão, e no final ele vai acabar ali ou numa invalidez, ou com o agravamento do quadro, um novo afastamento previdenciário. Então, assim, eu vejo que é um serviço de um potencial gigante, mas que é pouco utilizado, né? Eu incluo em todas as minhas ações de auxílio-acidente, eu sempre peço que ele seja submetido ao processo de reabilitação, até mesmo quando eu faço isso com um pedido subsidiário, mas eu vinculo ele no pedido do auxílio-doença, que a gente tem lá o artigo 62 que fala, né, que enquanto a pessoa estiver ali em processo de reabilitação, o auxílio-doença dela tem que ser mantido. Então, eu consigo segurar o auxílio-doença por mais tempo, que é mais vantajoso, né? Vinculo ali esse pedido ao auxílio-doença, então eu quase que induzo ali a ter que também apreciar. Se eu vou entender pelo auxílio-doença, também tem que apreciar ali a situação de uma possibilidade de reabilitação profissional. E aí o benefício, o último ali, né, que vai ser atingido pelo meu cliente é o auxílio-acidente. Quando eu fui servidor do INSS, né, tive algum tempo lá dentro da casa, né, a gente acompanhava o programa de reabilitação e realmente ele é subdimensionado, né? Ele não consegue atender tantas pessoas, mas é um programa muito legal. Então, assim, a gente viu várias histórias ali enquanto estava na casa de trabalhadores que subiram a escolaridade, começaram a ganhar mais, voltaram para o mercado de trabalho, são mais produtivos. Tem uma história de um rapaz que ele tinha vontade de ter o próprio negócio, ele queria vender lanche. E daí o INSS promoveu a capacitação dele para ele realizar esse curso, enfim, aprender sobre isso na prática, né, gerir esse negócio e ainda forneceu o carrinho. Então ele virou ambulante. Sim. Graças à atuação do INSS. Enfim, tem várias histórias. Pessoal que ganhou prótese para poder... Prótese, cursos profissionalizantes, né? Sim. Quando a gente fala para o cliente assim que... em regra, né, poderia ali ser oferecido para ele um curso profissionalizante para ele aprender um novo ofício, eles ficam assim, sério, o INSS pode fazer isso? Pode, né? Pode, mas não é o que a gente vê assim acontecendo na prática. Eu sei que acontece, mas não para todo mundo, né? Sim. Infelizmente, nem todo mundo consegue ter acesso ali na esfera administrativa. E hoje em dia, eu acho que a gente tem um fator também que conta muito, é o quê? O volume de profissões hoje que a pessoa consegue fazer isso no online, no digital, né? E então você consegue tirar, às vezes, aquela pessoa que realmente, por um trabalho mais maçante, que exige esforço, né? Ou uma rotina mais ali do setor produtivo mesmo, onde ele vai ficar ali fazendo movimentos repetitivos. Durante toda a jornada, a gente consegue, de repente, através da reabilitação profissional, incluir essa pessoa num curso profissionalizante e, de repente, trazer uma nova perspectiva ali, né? Como você falou. Ele volta a ser produtivo. Volta a ser produtivo. Volta para o mercado de trabalho, volta a gerar impostos, enfim. É interessante, né? E com relação ao outro lado da moeda, né? A gente falou do cidadão que quer se reabilitar, quer voltar, enfim, às vezes não consegue porque o INSS não atende. E do outro lado, aquele cidadão que está inválido e ainda necessita de ajuda de terceiro.
que é uma situação super difícil, a gente sabe que acontece em alguns lares, a gente já pegou vários isso atuando profissionalmente. Como é que funciona isso? O que o INSS proporciona para esse aposentado por invalidez ter um apoio para poder ter uma condição mais digna? Sim, isso que na prática a gente chama de grande invalidez, né, Rafa? Que é uma pessoa que realmente ela não só está inválida para atividade laborativa, né, para a qual ela, inclusive, às vezes se capacitou ao longo de toda a vida, né, profissional, mas também para questões ali do dia a dia, né, da vida mesmo diária, né, e quando precisa dessa ajuda de terceiros, acaba, inclusive, dentro da casa ali, né, da residência, comprometendo, às vezes, a função de uma outra pessoa, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, filhos ou o próprio companheiro ou companheira, né, que acaba deixando um trabalho para poder cuidar dessa pessoa que está inválida, né? Nesses casos, a gente tem aí o adicional, né, de 25%, que é justamente para suprir essa necessidade extra para esse aposentado que está dentro desse pacote aí dos aposentados, né, por invalidez, mas que precisa de um auxílio, de um apoio extra que vem ser suprido através desse adicional de 25%. Isso pode ser requerido lá pela própria plataforma do meu INSS, mas exige uma série de documentações, é uma questão mais delicada de ser apreciada e não é concedido a todos na esfera administrativa, né? Só o aposentado por invalidez que vai ter direito. Os outros aposentados têm direito? Não, só o aposentado por invalidez. Isso daí já pacificado, né? Muito se falava aí quem se aposentou por idade, depois vem desenvolver uma invalidez, a grande invalidez aí que precisa do auxílio de um terceiro. A gente teve diversas ações, né? Tivemos diversas ações aí que tramitaram para pedir esse adicional, mas a última, você me corrige se eu estiver errado, mas a última coisa que eu vi sobre a matéria, realmente, eles não estavam aplicando esse adicional. Teve uma decisão desfavorável, mas tem um projeto de lei que pretende incluir a todos, mas por enquanto é só um projeto, né? Que seria justo, né? Porque aí, nesse caso, a gente não está falando da condição da invalidez para a atividade dele, né? A gente está falando da invalidez de uma maneira mais ampla para a vida, né? É tratar o cidadão com isonomia, né? Isso. Então, assim, se ele necessita de apoio, aí pouco importa qual benefício que ele está recebendo. Sim. Exatamente. Então, eu acho que se isso realmente passar, vai ser assim fantástico para muita gente. Eu acho que muita gente hoje precisa e não, infelizmente, não pode acessar, né, isso administrativamente nem judicialmente no momento. E como é que funciona esse processo do interessado começar no INSS e efetivamente requerer esse benefício, seja qual for? Auxílio-doença, invalidez, acidente, enfim, como é que ele começa esse processo junto ao INSS? O que você vê de fundamental assim que ele deve se atentar para começar? Eu acho que a primeira coisa é ter a documentação médica que realmente atesta aquela incapacidade, né, total, né, a princípio. E até pegando o gancho que você falou naquele seu primeiro episódio, né, que realmente tudo se antecede à prova ali, né? Você tem que ter uma construção ali de bons documentos para você... Isso também no processo administrativo, porque às vezes a gente, como advogado, você tem uma estratégia e quando você vai olhar, apresentou um documento aqui que não tinha necessidade de ser apresentado, às vezes um documento que acaba sendo prejudicial, porque, por exemplo, eu tenho 10 motivos para conceder, mas aí acaba que o perito do INSS se apega a um para indeferir, né? Sim. Então, às vezes, é uma judiação. Então, assim, a princípio, você tem que ter o que? A documentação médica e necessidade ali, dizendo a necessidade do afastamento, né? Aí o segurado pode usar as plataformas inicialmente, né? As que ele possui, né, de acesso, que é o canal do 135 ou pelo próprio aplicativo do meu INSS. Então, um relatório médico bem detalhado é fundamental. Sim, eu costumo até, para mim, assim, quando a pessoa vai iniciar um afastamento, eu sempre... costumo dizer que prefiro quando o médico estipula um prazo inicial, porque assim, você pensa, está começando um afastamento médico. Claro, né, guardadas as suas especificidades de cada caso, que às vezes tem uma pessoa que, de repente, descobriu uma doença gravíssima, uma doença que é progressiva, não tem cura e de repente, vai terminar ali numa invalidez mesmo. Mas não são todos os casos. Então, assim, eu sempre acho mais interessante quando ele vai iniciar esse afastamento, quando vem ali especificado um prazo inicial.
né? Então, por exemplo, 60, 90 dias, para que justamente dentro ali do processo de prorrogação desse benefício por incapacidade, possa se construindo ali de que maneira que essa incapacidade vai afetar aquela pessoa, né? Até ter ali aqueles relatórios médicos que vêm, afastamento por tempo indeterminado. Eu acho complicado essa questão de quando o relatório vem com tempo indeterminado, porque daí fica muito discricionário do INSS ou até mesmo do perito ali na esfera judicial, né? Sim. E como é que funciona a questão da perícia médica do INSS? O interessado, normalmente, ele tem ou receio de ir na perícia, né? Ou já tem um preconceito por conta de ouvir de indeferimentos, enfim, algumas injustiças que a gente sabe que acontecem. Mas, assim, na prática, como é que funciona? Como é que é isso para quem vai lá requerer o benefício? Na prática, ele vai agendar ali a perícia médica, né, para o auxílio-doença, vai comparecer no dia com a documentação médica e vai ser submetido a uma avaliação pericial ali, né? Eu sempre, quando o cliente me procura e quando ele ainda está nessa esfera administrativa, eu peço para que ele leve aquilo que é o essencial para aquela perícia, né? Porque chega com aquela sacola, um monte de documento, às vezes o documento que é importante não encontra aquele documento importante, né? Às vezes também o perito não tem o tempo para esperar a pessoa também encontrar esses documentos, então eu sempre falo, olha, leva organizado, leva os documentos mais recentes que dizem respeito a esse afastamento, para que seja prático, né? E que realmente seja acessível ali para o perito olhar, fazer a avaliação e decidir sobre o afastamento, o auxílio-doença ali no caso, a gente vai falando do auxílio-doença no primeiro momento. De organização, né? Do pessoal levar de uma forma prática, né? Isso implica em organizado, né? Eu acho que a maior dificuldade que o perito tem, que a gente via muito, é que chegava a pessoa com aquele sacola de documentos, soltava na mesa e do tipo, procura aí o que você quer. É literalmente isso. Então, assim, o interessado ele tem que ser um pouquinho organizado. De preferência cronologicamente, mostrar o que está acontecendo. Sim, se é uma documentação antiga, né, eu vejo que não faz muito sentido você levar para essa perícia. Se você já teve um afastamento lá no futuro, você não vai discutir no passado, você não vai discutir aquilo mais. Você está, naquele momento ali, administrativamente, você te interessa o quê? Obter a concessão daquele benefício, daquele auxílio-doença que você está pedindo agora. Sim, então, é mais interessante você levar o que você tem agora, a não ser que seja um exame muito importante, por exemplo, um exame que consiga relacionar que o que você tem hoje é mais grave do que você tinha 2 anos atrás. Essa organização ela vai fazer a diferença ali, para o perito entender. Sim. Porque senão ele realmente fica perdido, às vezes a pessoa não consegue conversar direito, a gente sabe que tem muita gente simples que vai se submeter à perícia que não consegue nem explicar o problema dele. Sim. E daí depende dessa documentação. Se tiver desorganizado, o perito não entende nada e não consegue fazer o trabalho dele de uma forma mais eficiente. Esse é um ponto, né? E a questão, doutora, do cliente que sofre demais na perícia? Às vezes exagera um pouquinho no sintoma, a gente sabe que às vezes acontece, né? Realmente dói, mas ele acaba exagerando. Sim, isso é uma observação que eu faço em todos os meus atendimentos. Então, lá no escritório a gente tem um costume de fazer um agendamento pré-perícia, que eu faço o quê? Eu já deixo organizados os documentos que ele vai levar, tá? Então, olha o trabalho, né? Eu já deixo organizados os documentos que ele vai apresentar na perícia. E a única coisa que eu digo para o cliente é que ele precisa ser sincero no que ele sente. Por quê? A gente sabe, né, que os médicos, eles também recebem ali conhecimento e um treinamento, por assim dizer, que para identificar situações de simulação de sintoma. Ou às vezes a pessoa até tem ali aquela dor e acaba exacerbando ali na hora do exame. Então eu sempre falo para o meu cliente, você vai dizer que dói onde dói. Não adianta você chegar lá e tudo dói. Não, você tem uma lesão na coluna. Existem alguns movimentos de acordo com a sua lesão que você realmente não consegue fazer. Outros você vai conseguir fazer. E aí é onde eles acabam, uns que querem, às vezes, né, falar que está doendo demais, acabam tendo benefício indeferido, às vezes está doente, mas, na dúvida, o perito indefere porque acha que essa pessoa está simulando uma dor, está simulando uma
uma incapacidade ali, quando na verdade ela tem, né? Então, o que a gente vê, às vezes, quando a gente puxa o laudo do SAB? Vem, às vezes, aquela observação lá no exame físico, né? Vem escrito, discurso vitimizado, queixoso, tudo reclamando, né, reclamando sobre tudo. Então, às vezes, a gente identifica que pode ser que aquele indeferimento só aconteceu justamente por essa queixa exacerbada do sintoma em si. Legal. E quando ele cai no escritório, normalmente ele está com indeferimento, né, doutora? Na grande maioria das vezes, na sua grande maioria. E daí a gente não tem muita alternativa a não ser propor uma ação judicial. Rapidamente, como é que funciona esse processo judicial desse interessado que vem com uma negativa do INSS, perícia negada, está com laudo? Como é que funciona isso? A primeira coisa que a gente vai ali analisar, como eu até falei no começo, é se essa pessoa preenche os requisitos para o benefício que ela inicialmente está buscando, né? Então, se a gente verificar que, de repente, aquele benefício não vai ser possível de acessar, a gente vê quais são os outros benefícios por incapacidade que a gente conseguiria acessar com aquilo que a pessoa tem, né? Não só em relação à documentação, mas se ela realmente, ali na prática, pela nossa experiência, ela vai conseguir obter aquele resultado, né? Então, inicialmente é isso, a gente faz o estudo da documentação médica, né? Embora a gente não tenha conhecimento médico, mas a gente vê tanto, né? Isso passa a ser tão rotineiro para a gente, que a gente bate o olho ali numa ressonância e você já sabe mais ou menos qual que é o caminho que você vai conduzir, não é assim? Sim, já começa até a interpretar laudos, exames, enfim, interpreta Sim, tudo. a minha sócia até brinca, fala assim, nossa, já quase médica já. Isso quando ela não ri, quando eu estou olhando assim, sabe, os exames de imagem? Para ver os parafusos, onde estão. Então, assim, nesse primeiro momento a gente faz essa análise, né, esse estudo dessa documentação para ver a viabilidade da ação. E aí a gente vai conduzindo para aquilo que a gente entende que faz mais sentido e que a gente tem mais chance de obter ali o resultado, né? E ali tem a perícia judicial, né, uma perícia médica, em que o médico nomeado pelo juiz vai atuar. Qual que é a diferença da perícia judicial para a perícia administrativa? Você vê alguma diferença? Você entende que é mais ou menos a mesma coisa? E outra coisa, já entrando na perícia, ter assistente e não ter assistente técnico, ou seja, contratar um médico para acompanhar o interessado. Como é que você enxerga isso? Existe bastante diferença, né, entre a perícia administrativa e a judicial. A administrativa, a gente sabe, é um volume gigantesco, né, diário ali de perícias sendo realizadas, então não tem como ter uma profundidade naquela avaliação. A perícia judicial, embora também tenha um volume, né, de demandas, considerável de demandas, o perito tem até um pouco mais de tempo, né, e ele também ali está no exercício de uma função pública, né, então ele precisa realmente, a perícia é os olhos do juiz, né, porque é quem tem o conhecimento técnico para trazer ali realmente a decisão, né? Não a decisão, mas assim, contribuir para que seja sanado aquela controvérsia. Há incapacidade ou não há incapacidade? O perito médico judicial é quem vai auxiliar o juiz nessa função, né? Então, assim, a diferença exatamente, eu acho que na profundidade como essa perícia ela é realizada, né? Nós temos as nossas ressalvas, né? A gente tem perícia judicial que é feito realmente de maneira prejudicada, né? Inclusive ali em descumprimento do que o Código de Processo Civil traz como um requisito indispensável para uma perícia judicial, mas na grande maioria das vezes é infinitamente melhor do que uma perícia administrativa. Qual que é a outra pergunta? O assistente técnico. O assistente técnico. O assistente técnico, para o advogado, no auxílio ali, né, dessa prova, é sim fundamental, mas infelizmente, a gente até falou isso no começo, né, que muitos chegam já com benefício indefinido, sem renda, então nem sempre todo cliente vai ter condições ali, ter uma reserva ou tem quem possa contribuir para a contratação de um assistente técnico, e aí é onde o advogado tem que entrar e tentar, né, de alguma maneira, sem interferir ali na literatura médica, né, mas se valendo da expertise da parte técnica que compete ao advogado, auxiliar na produção daquela prova pericial, né? Eu, particularmente, no meu escritório, a grande maioria dos clientes não tem condições de contratar esse assistente técnico, e eu faço aquilo que está dentro das minhas atribuições ali, né, enquanto advogado, para
contribuir para que aquela prova possa ser conduzida de uma maneira satisfatória, desde a elaboração dos quesitos, a impugnação ao laudo me fixando somente naquilo que foi descumprido, por exemplo, lá do CPC, né? Quando a gente vai falar, tem uma parte específica sobre o laudo pericial, então eu me fixo nisso para tentar tirar ali, de repente, o descrédito daquela opinião, não pela questão médica, mas porque a perícia talvez não tenha sido feita da maneira como deveria na parte técnica. E aí a gente planta aquela duvidazinha ali no juiz, de repente consegue uma perícia complementar e vai conduzindo isso dessa forma. E acaba tendo um bom resultado. Bom resultado. Eu já tive várias ações que foram procedentes mesmo com uma perícia inicial negativa. Legal. Eu acho que a gente conseguiu fechar o nosso tópico, né? A gente abordou benefício por incapacidade, falou sobre o requerimento administrativo, sobre o processo judicial, em linhas gerais. O mais importante, que era a perícia judicial, né? Que afeta diretamente o direito do nosso interessado. E eu acho que foi um bate-papo legal. Eu acho que a gente conseguiu tirar muita dúvida do pessoal. Eu acho que realmente essa explanação ela supre a maior parte das dúvidas, né, de quem procura esse direito. E eu vou dar a palavra para você se despedir, doutora. Eu agradeço. É que essa matéria é muito ampla, né? Eu poderia ficar aqui vários episódios, um episódio só para falar sobre auxílio-doença, um só para falar sobre aposentadoria por invalidez, e assim por diante, porque realmente eu sou apaixonada por essa matéria, eu gosto demais de benefício por incapacidade. Fiquei muito feliz, inclusive, quando você me convidou, né? Vamos falar sobre benefício por incapacidade? Eu falei, você me conhece. Porque sabe que isso daí é uma coisa que eu tenho paixão por fazer, e fico muito agradecida de estar aqui, de alguma maneira, trocando esse bate-papo e enriquecedor para todo mundo, né? Eu sempre aprendo com você sabe. Então é isso, por hoje é só. Até a próxima. Obrigada.